Senhor! Como você está? Eu vou bem, trazendo um novo conteúdo da Palavra de Deus para nós aprendermos juntos, estudarmos juntos. Hoje eu vou estar falando acerca da teofania. O que é teofania? Essa teofania, essa revelação visível, essa manifestação visível de Deus. Vamos falar sobre isso? Antes, peço que você se inscreva no meu canal. Isso é gratuito e ajuda muito o crescimento do canal. Ative as notificações, clica no sininho e dê o seu like, o seu joia. Vamos lá? O primeiro texto que eu quero estar apresentando como demonstração da teofania porque quando a gente fala de teofania, a gente fala de manifestações visíveis, né? Na verdade, o que vem a ser teofania? Antes de apresentar o texto, eu coloquei aqui porque é uma palavra grega, nós vamos observar que a teofania, né, ela tem origem grega e ela subdivide em tel, que fala de Deus, e a segunda palavra é painein. Painein. Não sei exatamente a pronúncia, tá? Mas vai estar nesse vídeo, escrito na tela do vídeo, quando eu editar, e você vai ver como se escreve. Então, Theos, Deus, e Painein, esse Painein, que é a manifestação, que é a demonstração visível de Deus. E a gente vai ver na palavra de Deus. Então, essa teofania, ela ocorre com maior intensidade, vários textos. Eu não vou trabalhar vários textos, mas no Antigo Testamento ela é muito maior e eu vou explicar por quê. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro texto está no livro, vamos lá, Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 18, Gênesis 18, a partir do versículo 1, que diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Está se referindo a Abraão. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse, aí Abraão diz: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Então vamos entender aqui 3 figuras, tá, humanas, figura masculina, aparece na tenda de Abraão e Sara, e Abraão ele vai identificar que entre os 3, um é o próprio Senhor, a manifestação visível de Deus. Tudo bem? Aí você pergunta, mas por que a senhora sabe que ele identificou? Porque ele se prostrou para adorar. O texto diz, no versículo 3, Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Ele não falou meus senhores, mas meu Senhor. Um único Senhor manifestado ali. Então, essa demonstração, essa manifestação visível ocorreu diante de Abraão quando ele estava na porta da tenda. Ok? Então, a teofania, na verdade, é exatamente isso. Outro texto que eu quero ler está no livro de Êxodo, capítulo 19. Vamos lá. Êxodo, capítulo 19 e o versículo 18. Você achou aí? Diz assim, ó. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia
grandemente. Então agora a gente começa a observar que existem diferenças nessas manifestações, ok? Porque a gente leu Gênesis 18, tá? E a gente viu que a manifestação foi uma manifestação visível de varão, figura humana. Agora, já aqui no Monte Sinai, a manifestação da presença mesmo visível foi o fogo. Aquele fogo representando o próprio Deus se manifestando naquele local, ok? Tem um outro texto aqui, tá? Mas antes eu quero estar falando aqui acerca dessas manifestações. Por que eu peguei essas duas? São várias manifestações, mas eu peguei uma primeiro. Visível, a figura humana, mas era a manifestação de Deus. E depois, visível, na manifestação, tá, de fogo. Também. Agora, uma coisa que eu preciso que vocês se atentem para o que eu vou falar, porque essa manifestação, ela não é uma manifestação de essência, tá? Tem até depois eu quero ler a partir do Êxodo capítulo 3, não é a essência, a essência de Deus está presente, não. É o próprio Deus em representação diferenciada, como fogo, como um varão, ok? E depois o próximo tópico que eu quero estar falando, como o anjo do Senhor, que é uma das mais conhecidas aparições do próprio Deus visível, é anjo do Senhor. Então a gente já sabe, vamos lá para resumir, que teofania é a manifestação, a demonstração, é mostrar Deus de forma visível, tudo bem? De forma visível, não a essência, mas uma manifestação. E a gente viu em Gênesis 18 essa manifestação diante de Abraão, e agora também a gente vê essa manifestação diante de Moisés. Então, essas demonstrações não são essências, tá? Essência de Deus, não. São aparições mesmo, tá, querido? Isso é muito importante. São aparições. O que é aparições? É do verbo aparecer. É algo visível, tá? E a próxima demonstração dessa teofania, eu quero usar alguns textos e falar acerca do anjo do Senhor. Por quê? Porque essa expressão anjo do Senhor é a teofania mais comum. Quando a gente fala o anjo do Senhor, eu separei aqui 3, 4, poucos textos para que a gente possa entender essa manifestação chamada anjo do Senhor. Vamos lá? Êxodo capítulo 3, voltando aqui, a partir do versículo 2. Livro de Êxodo 3, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Está aparecendo para quem? Para Moisés. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Observe que o anjo do Senhor está com A maiúsculo. Por quê? Fazendo menção à pessoa divina, o próprio Deus. No meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, primeira demonstração do anjo do Senhor. Gênesis 32, 22. Vamos lá? Gênesis 32, o versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. São textos muito conhecidos acerca de Jacó. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Então, essa palavra varão, a figura de um homem.
E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Ok? Então aqui a gente começa a observar mais uma manifestação, a teofania, Jacó guerreando com um varão, mas na verdade era o próprio anjo do Senhor. Vamos agora para o livro de Josué, capítulo 5. Livro de Josué, capítulo 5. Diz assim a partir do versículo 13. 5:13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Esses detalhes, que é o ponto principal para a nossa observação. Por quê? Porque Josué observa aquela figura, né, de varão, aquele anjo do Senhor, aquela teofania, e o que o identifica como próprio Deus, quando ele se prostra, adora e diz: Que diz meu Senhor ao seu servo? Então Josué reconhece que era o próprio Deus. Saindo do Antigo Testamento, para nós concluirmos esse vídeo, aí a pergunta é: e no Novo Testamento? Teve aparições? A teofania ela é destacada? Vamos analisar? Livro de João, capítulo 1, versículo 14. Livro de João, capítulo 1, versículo 14. Vamos ver o que fala? Diz assim, olha: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, qual foi a demonstração visível de Deus diante dos homens no período neotestamentário? O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor e Deus e Salvador. Versículo 18. 1:18. Eu li o 18, sim. Agora eu quero ler o versículo 14, que diz assim. E aí eu quero... Por que esse eu coloquei para o final? Porque eu quero finalizar com esse versículo, tá? Capítulo 1 de João, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando que foi visto o próprio Deus no período neotestamentário? Na figura de Jesus Cristo. Então, amado, teofania é a manifestação, é a aparição, não é a essência, mas é a aparição em diferentes organismos, tá? Ora aparece como fogo, ora aparece como varão, e ali Deus ele se revela como soberano, como poderoso, tá? Como onipresente. E ali a história, é muito interessante você estudar sobre isso, porque o Antigo Testamento vai mostrar muitos textos acerca dessa teofania. Queridos, eu espero que vocês tenham compreendido o que eu falei. O vídeo realmente ele é objetivo, tá? E que você possa assistir novamente o vídeo, se você quiser destacar os textos. Se quiser perguntar outros textos para mim, escreve no comentário que eu vou te responder com todo carinho, tá? E peço mais uma vez, se inscreva no meu canal, ative o sininho e dê o seu joinha. E a gente se encontra no próximo vídeo. A paz do Senhor!